Olá! Hoje a nossa análise vai mergulhar fundo nas regras invisíveis que muitas vezes acabam governando a vida. E também numa ideia bem poderosa para a gente encontrar mais liberdade. Tudo isso vem de uma fonte de estudo que é fascinante. Então, vamos lá! Para começar, vamos pensar uma sensação que talvez seja bem familiar. Aquele sentimento de que a vida é, sabe, um emaranhado de regras, de coisas que precisam ser feitas. Uma impressão constante de que se está seguindo um roteiro. E essa sensação ela vai se aprofundando, não é mesmo? Vira aquela ideia de que é preciso dar conta de tudo, de gerenciar cada mínimo detalhe, cada aspecto da saúde, das finanças, dos relacionamentos. É uma pressão constante. E por baixo dessa pressão toda, geralmente existe um medo. Um medo sutil, mas que está sempre ali. A crença de que, se a gente falhar em gerenciar tudo perfeitamente, aí algo terrível vai acontecer. E essa é a base do que a gente vai analisar agora. Ok, agora vamos dar nome a essas regras. Elas não estão escritas em lugar nenhum, mas, na prática, elas operam como se fossem leis dentro da nossa mente. O interessante aqui é como essas ideias são tratadas como fatos. Pensa bem, se eu não tiver dinheiro suficiente, vou sofrer. Ponto. Ou então, se eu não gerenciar meu corpo perfeitamente, vou adoecer. E aquela clássica, se eu estiver só, vou me sentir vazio. Muitas pessoas vivem com base nessas leis, como se fossem verdades absolutas. E isso acaba, claro, definindo escolhas e gerando muita ansiedade. Mas a fonte que estamos analisando hoje propõe uma alternativa. Uma ideia que, desafia de frente todas essas regras que a gente acabou de ver. Essa frase, tirada de Um Curso em Milagres, é o ponto central de tudo. Ela nos convida a questionar: será que as regras que seguimos são as únicas que existem? E se? E se houvesse um outro conjunto de leis operando por trás de tudo? Então, o ponto crucial é este. O material de origem define essas regras que a gente tanto teme, sobre dinheiro, doença, solidão, não como fatos da realidade, mas como leis do mundo. Ou seja, são ideias, construções da mente que nós aceitamos como se fossem a pura verdade. Vamos aprofundar um pouco mais nisso. A análise fica ainda mais interessante quando a gente conecta isso com o jeito que a nossa própria mente funciona, sabe? E aqui a conexão com a psicologia fica muito clara. É como se, sem perceber, a gente criasse leis internas. Condições. Para ser amado, a condição é tenho que agradar os outros. Para ter valor, tenho que ser produtivo. Para se sentir seguro, tenho que controlar tudo. O padrão que aparece aqui é sempre essa autoimposição de condições. E aqui está o ponto de virada de toda essa análise. Não é o mundo lá fora ou as circunstâncias que nos aprisionam. É a nossa própria crença nessas leis que nós mesmos nos impomos. A prisão não é externa, é o jeito que o mundo é interpretado através dessas crenças. Pois é, se a crença é a prisão, então questionar essa crença é o começo da liberdade. Vamos ver agora o que o material de origem propõe como uma alternativa real. Esse slide aqui deixa tudo bem claro. De um lado, as crenças do mundo que dizem que o valor precisa ser provado, que o amor pode ser perdido. Do outro, os princípios universais, que a fonte chama de leis de Deus, mas que na verdade se referem a verdades mais profundas, sabe? Que o nosso valor é inerente, que o amor verdadeiro não diminui e que a separação é no fundo uma ilusão. São princípios que libertam. E como seria viver segundo esses princípios? Bom, seria viver sem aquela pressão constante de ter que se provar para todo mundo, sem o medo persistente de perder o que é importante. Seria encontrar uma paz e uma segurança que não dependem do que acontece lá fora, mas que vem de dentro. Isso sim é liberdade. Tudo isso pode soar meio abstrato, né? Mas a fonte que a gente está analisando hoje inclui um exercício bem prático, muito simples, para a gente começar a aplicar essa ideia no dia a dia. A prática que é proposta é bem direta. Primeiro, ir repetindo a ideia central ao longo do dia. Segundo, e talvez este seja o passo mais importante, quando aquele sentimento de medo ou ansiedade aparecer, a sugestão é fazer uma pausa. Só parar e observar. E então, se perguntar, peraí, em qual lei eu estava acreditando agora mesmo? Era a lei da escassez? A lei do abandono? E o ponto fundamental aqui não é nem buscar uma transformação da noite para o dia. O objetivo é bem mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. É só começar a perceber. Perceber quantas dessas regras são seguidas sem que nunca tenham sido questionadas. A consciência é sempre o primeiro passo para a liberdade. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Olhando para a própria vida, para as preocupações e medos que aparecem, qual lei invisível que tem sido seguida talvez não seja tão real quanto parece?
qual delas pode finalmente estar pronta para ser questionada.